a Valore precisa fazer, a Fiat e os fabricantes saberem, é que o consumidor precisa desse prazo. Licença. Obrigado. Seu Joffre, gerente, pode Tá ok. ficar à vontade. Boa tarde, como o senhor vai? Boa tarde. Tudo bem? E você? Joia, o senhor é Joffre? Sou eu. Eu sou o Ben Mendes da Honda do Consumidor. Aqui está, Joffre, o Marco. Ele é consumidor do senhor, da Valore, e ele deixou um veículo aqui, uma Fiat Toro 2018-2019. Sou Marco, aqui. Senta aí. Isso, pode sentar, Marco, à vontade. E está aqui, senhor Joffre, desde 8 de dezembro de Falei com o 2022. seu Marco anteontem. Sim, ele está aguardando uma peça que as promessas dadas a ele é que não se tem um prazo para essa peça chegar e que não tem estoque. Correto, né? Oh, por favor, pede o Ari para vir aqui para mim com o pedido do coletor de admissão da Toro. Sou, como é que eu não sei? Ben Mendes, da Honda do Consumidor. Eu sou bem. Pois não. Ontem o senhor esteve aqui, eu não estava, que eu estava no médico. Ok. Isso sim. Ele, quando esteve aqui, Sim. consultou o nosso consultor. Uhum. E isso foi. Você já está gravando? Sim. Eu não entendo como que isso funciona, mas eu vou Não, te você dar pode ficar tranquilo. A a gente minha está aqui, informação. isso, em nome da transparência para ter a melhor eu solução. só espero que as coisas sejam feitas na maior transparência e que seja dado as condições necessárias. O que nós falamos Estão com sendo o senhor dadas, Marcos? senhor Joffre. Fique à vontade. Nós consultamos para o cliente, olha, tem a peça da Fiat, tem. Uhum. Quando nós fizemos o pedido, a peça não estava mais disponível. Certo. Nós temos recursos e ferramentas internas que a gente chama de caça-peça. Uhum. A gente põe esse número dessa peça e caça ela no mercado onde ela puder ter. Nós temos interesse em resolver o problema do cliente. Certo. No mercado encontramos, eu queria até que ele trouxesse a nota. Pois e não. depois a empresa que disse que tinha, não tinha mais. Uhum. Até mandou nota para nós. Ok. A Fiat, num primeiro momento, tinha informado uma previsão e depois alterou a previsão para o final deste mês. Certo. Isso tudo nós temos registrado com a FAB. Uhum. E nós, como concessionária, como eu disse para ele, eu sou um vendedor de serviços e peças. Certo. Quando um carro fica parado aqui, ele me atrapalha outro a entrar e eu fazer o meu trabalho. Certamente. Então eu não tenho interesse nenhum de segurar um carro aqui, ainda mais num serviço caro como é o dele. Uhum. Eu quero que o carro venha, troque a peça e libere imediatamente. Certo. Eu só não fiz isso até agora porque eu não consegui meios. Eu não encontrei a peça. Como não sou eu que fabrico a peça, eu dependo de alguém me mandar. Ou a Fiat, Sim. ou qualquer outro concessionário que tenha essa peça no estoque. Uhum. Eu fico como é que eu falo? Eu tento negociar para trazer essa peça para cá para resolver o problema do meu cliente. Entendi. Isso é o que foi dito por ele. Certo. Hoje eu não tenho essa peça no estoque. Entendi. E não tenho realmente uma previsão de chegada dela. Eu não tenho meios de forçar o fornecedor. Há um problema crônico de fornecimento no mercado. Entendi, senhor Joffre. Porém, foi dada uma data, não é isso? A você, quando o senhor Marco porque trouxe o nós carro. tínhamos essa primeira informação de que chegaria, parece, com 5 ou 7 dias. Exatamente. Por favor. Não, eu quero que o Gustavo pegue a ordem de serviço do cliente e traga para mim, por favor. Dia 21 que eu tive aqui, né? Foi eu te falei. Sim. Aí me foi lá e falou comigo, ó, dia 21, você tem 6 dias aí pra você esperar que a peça chega. Uhum. Eu fiquei tranquilo, não liguei pra cá nem nada. Seu Fui lá, Marcos, né? Mas só que não chegou. Sim, não chegou. E ontem novamente, como me falou aí, eu comentei com você que eu tive, que ontem de novo. Sim. Aí o menino chegou lá, conversou comigo. Aham. Só que assim, conversar de boca, Não faz sentido, Não né? faz sentido. É. entendeu? Há uma vez, Tudo que tá no que tudo papel, está acontecendo. beleza. Olha, né? faça-me um favor. Sim. Nós estamos falando aqui, Ari, daquele coletor de admissão que a Como gente vai, está Ari? tentando achar para o seu Marco. É aquele que você comprou, mandaram inclusive a nota
Isso. e não mandaram a peça. Eu Isso. podia até mostrar para eles que nós... A nota tem, a gente pode processar a nota que a gente comprou, mas eles não O conseguiram. primeiro fornecedor, que Aham. dia que foi aquela nota? Deixa eu ver aqui, ó. A nota foi do dia 20/12, que aí eles Eles perderam a peça. emitiram a nota desse sim. fornecedor A gente para comprou em nós. São Paulo, eles têm uma distribuidora aqui em Belo Horizonte, aí eles transferiram a peça para cá, mas eles não sabem onde que está a peça, Sim. certo? Sim. A nota faturada do dia 20/12, de um Certo. fornecedor. Aham. De um fornecedor. Tá. A nota está até faturada já. Você me dá um O no- minuto para Perfeitamente. Claro, o nome do senhor é o Ari. Boa Ari. tarde. Senhor Ari, o grande problema aqui eu tô bem. tem sido, além do artigo 32, né, que aí é a Fiat, né? A Fiat é fabricante. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Ou seja, a Fiat, como fabricante, ela tem a obrigação de assegurar a oferta desses componentes, já que ela continua fabricando a Fiat Toro. E no que diz respeito aos senhores aqui da Valore, como concessionária autorizada da Fiat, que vendem peças genuínas inclusive, é o artigo 35. Por quê? Porque foi prometido ao senhor Marcos que em 6 dias a peça estaria aqui e o carro dele estaria pronto, né? E aí é o artigo 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços, que é o caso de vocês, recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, a oferta é isso, 6 dias o carro está pronto. O consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha, o inciso 1, que é a escolha dele, pelo menos até esse momento, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Então, o que ele deseja é que haja o coletor da ignição no carro dele, Coletor de admissão. de admissão, então, a gente estava falando errado. Coletor de admissão no carro dele nos mesmos termos de oferta, apresentação e publicidade. Só que essa data, ela deve haver. A gente entende que nós estamos falando de uma empresa multinacional que tem diversos ramos no Brasil inteiro, aí mais exigível é ainda que a Fiat, ela obedeça, e seus representantes também obedeçam ao artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que aqui ó, artigo 39, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, inciso 12º, deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério. Então, tem que ser estabelecido um prazo para esta obrigação, né? Então, o que a Valore precisa fazer, a Fiat e os fabricantes saberem, é que o consumidor precisa desse prazo, né? E agora ele está acompanhado de uma equipe de jornalismo, de reportagem, que vai reportar isso à audiência, que vai chegar a diversas pessoas de todo o território nacional e até fora do território nacional, que a Fiat, uma empresa deste porte, e a sua representante está deixando, primeiro, de cumprir uma obrigação, né, uma oferta ao consumidor, e também adotando uma prática abusiva, que é deixar de estipular um prazo. Não tem como ele ficar sem saber quando essa peça vai chegar. Eu entendo que possa haver dificuldade dos senhores também, mas essa dificuldade não pode ser atribuída ao consumidor, entende? Viemos aqui hoje para solicitar que a Valore consiga, através dos seus meios, um prazo para que o consumidor tenha o seu direito assegurado. Não, isso aí, porque o número do pedido está aqui, o número do pedido, a data do pedido está aqui, até o espelho do pedido está aqui, mas até o momento, e tem a reclamação feita já tem reclamação, tem tudo feito já. Isso, tudo feito já. Aqui está a data do pedido, a data, o dia e a previsão. Nós vamos chegar lá mais. Era a primeira previsão, né? Isso, está sem aí. E o que eu cheguei a comentar com o Marcos, seu Joffre, é que se a Fiat continua a produzir a Fiat Toro,
significa que ela continua a ter o coletor de admissão, né, que ele falou agora. É porque o carro dele, ele é o do mais antigo. 2018, 2019. Então os atuais da linha de produção não são a mesma peça. Entendi. Mas ainda nas concessionárias existe o modelo 2018. Talvez pela excepcionalidade do caso, seria mais interessante a Fiat encontrar, ou a Valor encontrar um veículo que tenha esse coletor, retirar o coletor desse veículo, colocar no cliente, o cliente vai ficar satisfeito e depois encontra o coletor. O que eu espero fazer aqui, que eu vou tentar, porque Pois aqui, ó, como é uma comunicação interna, Sim. a gente está falando que a previsão era para o dia 3, depois a previsão passou para o dia 31, a peça ainda não chegou, abrimos um caso é quando o cliente reclama na Fiat. Eu abro um caso em nome dele, Ok. reclamando por ele. Certo. Aí a resposta que eu tive, solicitado a ajuda da FAB. Essa pessoa é do regional e ela pede para o segundo escalão. Ok. O que eu estou pensando que pode ser feito, Pois que, não. que eu não sei se vai agradar o senhor. Pois não. Eu vou pedir essa mesma pessoa, apesar a Fiat tem um sistema que chama Confiat, quando o veículo está no período de garantia e o problema do cliente não é resolvido rápido, ela faz uma locação para o cliente. Então a primeira pergunta, por que isso não foi pedido? Porque o carro do senhor é de 2018. Embora nós já tenhamos pedido para ela que ajuda. Ela não solicitou e não informou nada nesse sentido. Eu posso pedir ela a prerrogativa de abrir uma sessão e fazer um empréstimo para o senhor através de uma locadora para que o senhor fique com o carro até que o senhor seja resolvido. Entendi. A custo zero Não para ele. sei, a custo da Fiat. Da Fiat. Isso te atende? Podia puxar aí para mim? Não, mas primeiro eu queria dar essa... Eu vou ligar para ela na frente de vocês. Ok. Pois não. Não tem jeito? Me dá um minuto. Pois não. Tá. Jofre. De alguma forma essa alternativa te atenderia? Não, até eu não chegar? estou podendo falar agora. Depois nós falamos, tá bom? Viu o gasto também que a caminhonete ficar pronta, né? Porque qualquer não, você pegando outro carro, qualquer forma de acontecer qualquer coisa com um veículo que não é meu, você vai por cima de mim. Entendeu? Sim. Então isso tudo tem que rever. Vou falar, Tem que estar. Os carros, se a Fiat chegar a emprestar, é carro alugado. Carro alugado. É carro de locadora segurado. Ah, tá. Né? Não empresta carro aleatoriamente, não. Ok. Então aí... Eu quero mostrar que nós temos interesse em resolver Pois o não. problema, que Sim. eu acho que, eu não sei se o meu funcionário aqui já mostrou para você, que aquilo que está no nosso alcance, nós fazemos. Ok. Né? Agora, aquela ideia, eu acho que ela não é boa, porque se você pegar um carro usado da idade dele, em que estado estará essa peça Ok. para eu cobrar dele? Tudo Então, bem. é uma prerrogativa que não devemos fazer. Sim. O ideal é a peça nova com a garantia, Eu tenho uma que dar peça garantia, nova. né? Isso, certamente. Primeira pergunta, atenderia se eu tentar fazer essa intermediação? Com o carro segurado, que se Atenderia tiver... sim. Atenderia sim. E também, Marcos, você tem aí 15 dias que é o prazo que a peça chegará para montar seu carro. Tudo no Deixa eu falar com prazo você. a gente está ciente do que está acontecendo, entendeu? Ok. Eu não queria fazer nenhum fechamento eu queria se a Fiat te emprestar um carro, ela vai te emprestar um carro até que o seu fique pronto. Correto. Porque se a gente falar em termos de prazo, 10 dias, 15 dias, 20 dias, eu estou sujeito a não te atender de novo. Porque não depende de mim, Entendi. tá certo? Entendi. Então eu gostaria de ver o seguinte, se a Fiat precisar para providenciar essa peça 20 dias, 15 dias, o importante é que você estará suprido de um veículo para você tomar suas providências. Você trabalha com material. Vários tipos de tive galpão, essas coisas, né? Tem que atender os clientes, essas coisas, entendeu? O carro que te atende é uma Toro igual a sua. Tem que ser Antoro. Então vamos perguntar outra coisa.
porque existe uma prerrogativa de um carro pequeno. O pequeno não te atenderia? Questão de conforto também, né? Como a minha conete, às vezes eu viajo para longe, para atender a ter cliente também, entendeu? Ideal é a Eu toa. estou falando aí de um Argo Trek 1.3. Tem essa unidade, sim. Pode sim. Não entendeu? tem, ele não tem a carroceria, Não né? tem carroceria. Tem não. É. Entendeu? O ideal seria então a toa. É outra coisa também que eu queria falar aqui, Aham. eu comentei com o BMNs aqui. Ontem, como eu te falei que eu tive aqui, eles me falaram ontem, o rapaz lá dentro, acho que é esse que passou a informação. É porque ele parece que achou outro fornecedor. Isso, eu ia te falar. Deixa eu verificar. Entendeu? aqui. E chegaria terça-feira, segunda de tarde, ou terça-feira de manhã. Ok. Entendeu? Tá. Da próxima semana. A próxima semana que tá vindo agora. Entendeu? Tá. Essa situação dessa peça chegar até segunda-feira, eu não estava aqui, não sei te falar. Pois não. Vamos. Olha, estão me levantando aqui, lembrando que eu não estava aqui ontem, você conseguiu um segundo fornecedor, que essa peça pode chegar até segunda-feira. Existe alguma garantia que esse cara vai nos atender? Você já comprou desse fornecedor alguma vez? É quem que é? É distribuidor também, não? Olha, eu precisava de alguma condição para eu apertar a mão de alguém aqui e falar: X dia eu entrego o carro. Você fala com ele o seguinte, é uma situação, porque eu tenho várias alternativas a seguir. Uma é tentar pedir a Fiat um carro reserva, que ela pode demorar por causa da burocracia. A segunda, se tiver a peça, hoje é quinta-feira, se ela tiver aqui na segunda, eu quero que você... Você fique livre para fazer Tá a bom. sua escolha, tá? Porque a decisão e a escolha é sua. A lei te assegura Tá que certo. você escolha livremente. Correto. Se não me engano, a gente está correndo contra o tempo. A nossa preocupação é não deixar a questão vencer os 30 dias, que é o... Porque aí eu sei que tem direito de ressarcimento, Isso. outro carro, tal, só que aí já chega a nível de fábrica a responder, né? A gente responde subsidiariamente, porque a gente ajuda. Ok. Ô Larissa, eu gostaria que o Cláudio me ligasse urgentemente, por favor. Urgente. Eu estou procurando o Cláudio, que é o nosso chefe de oficina, porque não Ok. basta a peça chegar na segunda-feira. O tempo de montagem dela, porque não é uma pecinha qualquer. Ela requer um tempo de montagem e teste. Ok. Né? E aí, com base nisso. Bom, vamos adiantando as coisas. Pois não. Se ele ligar para mim e falar, Jofre, eu recebendo segunda-feira até meio-dia, eu entrego esse carro até na quarta-feira. Eu estou preso. Correto. Aí, Objetivo. Ô Cláudio, Boa tarde, como essa vai? peça do carro dele, do coletor de admissão da torre, se ela chegar aqui na segunda-feira, como está sendo prometido, até o meio-dia, eu entrego esse carro até quando?